Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa, onde nós temos tido grande oportunidade de estarmos aí buscando o conhecimento, o aprendizado, de que tanto nós necessitamos na nossa caminhada aqui pela Terra. É onde nós encontramos respostas, explicações, orientações, esclarecimentos diante das nossas necessidades espirituais, diante das aflições da vida que muitas das vezes nós não encontramos nenhuma explicação. E a doutrina espírita hoje, o cristianismo redivivo, vem trazer para nós tudo aquilo que Jesus trouxe na sua época. E que, infelizmente, no decorrer do tempo, o homem modificou muitas coisas. E hoje, a doutrina espírita realmente traz para nós o cristianismo, que é a doutrina do Cristo, que nos explica de onde viemos, para onde nós iremos, por que estamos aqui, por que sofremos. Então a gente encontra aqui tudo aquilo que nós precisamos. E sempre nós temos aqui um palestrante que traz para nós a mensagem da noite e tudo aquilo que nós tanto precisamos ouvir. E hoje nós temos o nosso irmão Erivaldo, mais conhecido como Didi, mas que é o nosso irmão Erivaldo de Barbacena, que vai trazer para nós hoje a palavra. E antes da gente começar, a gente vai convidar os nossos irmãos agora, quem quiser fechar os olhos, para que nós possamos agora aproveitar esse momento tão importante, porque nós já tivemos tempo suficiente aí para cuidar das coisas materiais, das nossas necessidades físicas. E agora, meus irmãos, nós iremos buscar para as nossas necessidades espirituais, aquelas informações, aquelas reflexões que tanto precisamos. Então vamos agora mudar nossos pensamentos, deixando de lado agora as coisas materiais, as coisas da terra, deixando lá fora tudo aquilo que pertence ao mundo lá fora. Vamos agora, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos até os planos maiores e vamos alcançar o nosso Mestre amado Jesus e rogar a Ele pelo início dessa humilde reunião dessa noite. Senhor, como é bom estar aqui mais uma vez, onde nós encontramos o que realmente nós tanto precisamos, aquilo que tanto, muitas das vezes, nós buscamos e muitas das vezes nós não conseguimos encontrar. E hoje nós encontramos nessa casinha simples e humilde, como nos tempos apostólicos, quando vós estava por aqui e trazia para todos os aflitos a orientação, o consolo, o conforto, o alento. Então, Senhor, nós agradecemos muito por ter encontrado este caminho, onde o qual tem nos esclarecido e nos orientado diante das nossas verdadeiras necessidades, para que nós, caminhando aqui, possamos estar sempre colocando vós em nossas vidas, para que vós faça parte no nosso dia a dia, na nossa conduta, nas nossas escolhas, para que nós possamos estar sempre caminhando com vós. Obrigado, Senhor, que abençoe, que ilumine o nosso irmão Erivaldo, que hoje traz para nós orientações e reflexões de que tanto precisamos. Que abençoe, que ilumine os nossos irmãos juntamente com seus amigos espirituais e permita que nós possamos iniciar essa humilde reunião da noite. Obrigado. Queridos amigos, queridos irmãos, unidos no ideal espírita, no ideal cristão, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos
a presença do nosso Mestre Jesus. Que Ele possa florir em nós, brilhar em nós. Quando Ele diz assim, brilha a vossa luz, a gente costuma confundir, né? Aí a gente pensa que é para brilhar a personalidade. Mas Ele está falando é da nossa essência divina. Porque nós somos apenas, né, uma pequena parcela do que realmente nós somos dentro da personalidade. E quando a gente dá muita importância para a personalidade, a essência fica ali quietinha, né? O ego é o maior inimigo do eu, mas o eu é o maior amigo do ego. Ele fica quietinho para que o ego cresça. O Ângelo já fez até aí uma introdução para nós, né, quando ele falou da doutrina espírita, que a doutrina nos esclarece por que sofremos. Alguém aqui já sofreu alguma vez ou só? Então é uma coisa natural para nós, normal, atende às nossas necessidades. Mas a gente pode ir eliminando o sofrimento. Mas com certeza não vamos acabar com a dor. Que a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Porque dor é aquilo que nós causamos ontem e estamos vivendo as consequências hoje. Mas o sofrimento é uma condição moral que a gente cria esse sofrimento. É quando eu estou com uma dor, eu não acredito mais em Deus, eu culpo os outros e tudo, aí eu gero um sofrimento. E alivia a dor? Não, não alivia. Piora. Então que a gente saiba passar pela dor. Bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados que choram. E como nos orienta lá o Chico Xavier, tudo passa. Isso aqui, tudo que está aqui, a personalidade, com os bancos, com as paredes, tudo vai passar. Mas a essência que está aqui, que vai brilhar, não passa. Essa é eterna. E por que eu falei que o anjo fez uma introdução para nós que vai falar que a doutrina espírita nos esclarece? Por isso nós a conhecemos como o Consolador prometido por Jesus. Porque se não esclarecer, não consola. Se a gente não entender o motivo da dor, nós não vamos ser consolados. Nós vamos continuar na dúvida, sem entender o porquê. Nós trouxemos aqui uma mensagem que nós pegamos como orientação, um roteiro, que está no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 52, onde Emmanuel vai intitular de pedidos. E a quem fazemos esses pedidos? E aqui ele está falando com relação à reunião mediúnica, né? Esclarecimento mediúnico. Até nós recebemos uma mensagem aí que é mediúnica, e o Emmanuel já coloca até trabalho no título, né? Porque ele nunca esquece de falar trabalho. Toda mensagem do Emmanuel ele pede trabalho, essa já vem no título. Porque nós estamos aqui reencarnados para trabalhar. Em benefício de quem? De nós mesmos. De nós mesmos. E atendendo ao Pai, ao Criador. Nós somos instrumento de que Deus se serve. Bom ou mau instrumento depende de nós. De dirigirmos esse instrumento que está aqui hoje, que é a carne, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, que está em cada um de nós. Não vamos fazer tudo de uma vez, mas já podemos fazer alguma coisa. E podemos começar hoje. Não precisa deixar para amanhã, não. Pode ser hoje. Hoje ainda dá tempo. Então, lá no livro dos médiuns, o Emmanuel vai fazer um comentário no item 291, tem umas questões. Na questão de número 18, ele vai questionar aos espíritos protetores, né? O que nós podemos ou devemos pedir aos espíritos, se eles atendem os nossos pedidos e que tipo de pedidos eles atendem. Então é sobre isso que Emmanuel vai fazer um comentário para nós. E é claro que nós vamos trazer mais esclarecimento de outras obras dentro do que Emmanuel fala. Ele começa dizendo assim para nós: não peças aos amigos espirituais para que te rasguem um veio de ouro,
A fortuna imerecida pode sepultar-te o coração na cova da preguiça. Então, Emmanuel está nos esclarecendo que é para nós não pedirmos aos espíritos, ao nosso espírito protetor, aquilo que a gente conhece como anjo da guarda, a Jesus, a Deus, aos mentores da casa, a todos os amigos que a gente tem como os nossos amigos espirituais, a todos aqueles que ainda têm a crença que os têm como anjo. Então não vamos pedir eles um veio de ouro. O que seria isso? Acertar na loteria, ganhar na Mega Sena sozinho, né? Isso que nós vamos pedir. Porque aí Emmanuel vai falar que isso, se a gente adquire isso, o que pode acontecer conosco? Né? Nós sermos sepultados na cova da preguiça, perder a nossa existência. E será que a gente não faria muito abuso se tivesse tanto dinheiro nas mãos? Eu nem me arrisco a jogar, né? Eu não corro o risco de ganhar, porque eu não jogo. Mas quem joga, se ganhar, como é que fica? Fica tranquilo? Está tudo bom? Resolve todos os problemas? Então são coisas assim. Agora, aquilo que precisa chegar até nós, vai chegar. Porque tudo isso, todas as condições para que a gente possa crescer, evoluir como espírito, nós passamos por elas. Pelas diferenças de raças, de continente, de riqueza, pobreza, tudo nós passamos. Tudo isso nós precisamos de vencer em nós. Então nós estamos num mundo de expiações e provas. E a gente vai compreender através da doutrina espírita que toda expiação é uma prova. Ou tudo aquilo que a gente estiver resgatando, reparando, é também uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Porque muitos espíritos, principalmente os espíritos mais evoluídos, eles escolhem provações para dar exemplo para nós. Eles não teriam necessidade de passar por aquilo. Mas eles vêm, escolhem uma provação, suportam essa provação, que é para dar exemplo para nós. Não teriam necessidade. Como é que é? Quando? Sempre. Sempre dá para suportar. Sabe por quê? Deus é amor. Deus é misericórdia. E nós estamos aqui sob a misericórdia dele. Então ele não nos dá nada além do que aquilo que a gente possa suportar. Senão não seria um pai de amor. A gente não vai pegar um garotinho, ter lá um filho de 2 anos e falar com ele, você vai carregar 20 quilos, ele vai carregar? Não vai. Então não vou fazer isso porque eu tenho consciência disso. Aí imagine a consciência de Deus. Pai de amor, de bondade, misericórdia. E a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Então nós vamos aprendendo conosco mesmo e principalmente se a gente passar a prestar atenção em tudo e em todos. Nós vamos aprendendo o que a gente não deve fazer. Então nós não precisamos sofrer para aprender. Se a gente aprender com o erro do outro, a gente se torna pessoas sábias. Inteligentes a gente vai se tornando quando a gente se equivoca. E fala, opa, isso aqui eu não devo fazer mais. Aí a gente se equivoca, mas quando a gente repete, porque aí a gente está pedindo para sofrer, né? Para repetir, eu sei que não deu certo, mas eu vou repetir a mesma coisa. Vamos fazer de forma diferente. E é que nós estamos aqui para isso, para fazer diferente. Porque aquilo que a gente já sabe, que a gente já fez, e que não deu certo e que a gente pode melhorar, precisamos fazer diferente. Dar sequência no nosso aprendizado. Aí falando sobre a riqueza, sobre o ouro, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 135, Emmanuel vai dizer para nós assim, o homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Quer dizer, o homem trabalhando para o homem, mostrando a capacidade dele, a eficiência, com os interesses que o homem tem, ele pode receber um salário muito bom. E não tem isso aqui na Terra? Um salário muito bom. Aí ele continua dizendo assim,
Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre, ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. Então isso aí vai se transformar. A gente pode ter uma riqueza e perder a riqueza todinha. Ou a gente pode ter uma riqueza, nós vamos partir para o lado de lá e não vai levar. Diz que caixão não tem gaveta, né? Não tem jeito. O que é matéria vai ficar aqui. Nós só vamos levar os valores espirituais. Esse ouro a gente leva. Mas o material não vamos levar. Então pode passar para a mão de outro e também é transitório. E o que o outro vai fazer? E quando nós somos muito apegados aos bens materiais, quando passa para a mão de outro, a gente não consegue se desprender logo, né? A gente desencarna e continua aqui querendo tomar conta daquilo que a gente tem. E brigando, insistindo, e nós não estamos percebendo, acreditando que eu ainda sou dono, que não somos dono de nada. Nós somos dono apenas dos nossos valores espirituais. Então, tudo passa. Tudo vai passar. E continua ele. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Mas a gente precisa se entregar. E olha quando nós falamos da obra de Deus, ele coloca aqui para nós, lutando contra quem? Contra nós mesmos, com as nossas imperfeições, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, que ainda travamos dentro de nós. Esse é o maior inimigo que está dentro de nós, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Não é o outro que a gente considera inimigo. Amando, porque nós estamos aqui para aprender a amar, porque nós não sabemos amar ainda. Mas a gente já tem uma noção do que é. Mas e às vezes quando a gente pensa que amar é propriedade, a gente se apega e pensa que nos pertence, mas não nos pertence. O amor incondicional é aquele vivenciado por Jesus. É aquele que ele viveu e nos demonstrou. E a gente precisa imitar Jesus. Não é fazer tudo que ele fez. Pelo menos por enquanto. Um dia nós vamos fazer. Mas é ter Jesus como modelo. E nós vamos imitá-lo. Se ele é também o guia, nós vamos segui-lo. Aprendendo a amar. O Ângelo falou no início. Sofrendo, né? Porque vamos sofrer. Porque se a gente sofre, porque nós causamos esse sofrimento. Não é porque eu falei que a dor é inevitável, o sofrimento a gente escolhe, mas porque nós já escolhemos. Se hoje nós sofremos, é porque ontem nós escolhemos. Mas que o sofrimento de hoje possa servir de referência para a gente deixe de sofrer. Depende de nós. Não é fácil, viu, gente? Depende de sacrifício, suor e lágrimas. Sem isso a gente não consegue, não. Evitar o sofrimento. E entregando-se a ele, ou seja, a obra de Jesus. A causa do Mestre. Que Jesus, ele demonstrava tudo fazendo. Muito mais ele fez do que falou. Todos os exemplos dele veio através de trabalho, de sacrifício. E quanto sacrifício ele fez por nós? Ou será que ele era merecedor do sacrifício que ele fez? Tinha necessidade daquilo? Não. Ele fez por nós. Então ele provou que nós podemos passar pelo que ele passou. E estamos preparados para passar pelo que ele passou já nessa existência? Não, né? Ainda demora um pouquinho. Mas ele veio fazer essa demonstração. E ele demonstrando, ele veio demonstrar que a gente fazendo o que ele fez, nós vamos nos libertar da cruz. Ter necessidade de estar encarnado é estar crucificado. A matéria densa que nos envolve é a cruz que nós carregamos. Olha que Jesus dizia assim, toma a tua cruz e siga-me. Ele não disse assim, larga a tua cruz por aí e siga. Não.
Então, todo aquele peso que eu ainda carrego, das minhas deficiências, das minhas necessidades, faz parte da minha cruz. O dia que eu não tiver mais necessidade de reencarnar, estou liberto da cruz. Então Jesus se libertou da cruz, ressuscitando, ou seja, ressurgindo no mundo espiritual. Demonstrou para nós, o dia que a gente ressurgir no mundo espiritual, sem necessidade de reencarnar mais, estamos livres da cruz. Mas até lá nós estamos carregando a nossa cruz. E a nossa cruz, quando a gente vem aqui, aparentemente a gente acha assim, amado fulano é mais leve, do ciclano não sei o que tem. Não, a cruz não é mais leve não. A cruz nós podemos dizer, né, só para a gente entender melhor, só para dar um exemplo, que ela tem o mesmo peso. O que faz a pessoa carregar com maior facilidade a cruz é quando ele se fortalece. Quando nós nos tornamos mais fortes, que a gente permita que a nossa luz interna brilhe, a cruz se torna mais leve. Nós passamos pelas dores, pelas dificuldades, pelo sofrimento, com resignação. A cruz fica mais leve. Mas tem a dor, não tem? Uma mãe, por exemplo, que tem um filho, desencarnou um filho, é fácil suportar? Não. A dor é grande. Mas se ela tem conhecimento e sabe por quê? Porque o filho não a pertence, é de Deus. E se acontece isso é porque Deus permite. A gente tem a dor, mas não tem o desespero. Sabe que está dentro da lei divina. Aí a cruz é mais leve. Mas não deixei de carregar a cruz. Continuo carregando a minha cruz. E Emmanuel continua na mensagem. Não peças aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. E isso é muito comum a gente ver acontecer. A pessoa, quando chega no poder, ele abusa. Ele abusa da autoridade. Ele se julga melhor do que os outros. Eu estou aqui porque eu fui capaz. Será que é mesmo? Chega naquela posição e ele pensa que pode pisar nos outros. Se torna uma pessoa violenta. Porque ele adquire recursos materiais. Não entendi. Ele é influenciado. Mas, por exemplo, para que alguém entre na sua casa, você precisa fazer o quê? Abrir a porta. Então, para a gente ser influenciado por espírito bom ou mal, aquele que se compraz no mal, a gente precisa abrir a porta. E a nossa porta mental é o quê? É a nossa vibração, a nossa sintonia. Se eu penso no bem e faço o bem, não tem entrada para os espíritos que ainda se comprazem no mal. Agora, se eu me comprazo com o mal, eu estou sintonizado com o mal. Nós não andamos sozinhos. Então, quando ele vai falar dessa autoridade inoportuna, pode encurralar-te no fogo da violência. E isso é muito comum acontecer. As pessoas abusam, até da situação que está ocupando. Nós vamos pegar, por exemplo, um policial. A gente pode ter aquele que usa da força para dominar, mas a gente pode ter também aquele que tem uma personalidade mais forte, que ele usa da força para castigar. Tem diferença e nós não somos assim. Como que a gente reage perante os outros? Sempre igual. Por que eu estou falando que reage? Porque nós somos seres ainda ignorantes. Porque o correto seria agir e não reagir. Mas como nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, a gente reage. A gente fala palavras que não devem, ofende as pessoas. E quer ver onde a gente dá um exemplo desse? Onde que é? Vocês sabem onde é que a gente dá esse exemplo? Na rua, não é? Será que é na rua que a gente dá mais esse exemplo? Em casa. Dentro de casa. A gente não reage. Como diz os outros, né? O popular aí, a gente dá nada da patada, né?
É daqui para lá, de lá para cá. Então, isso ainda é incomum. Então, a gente vai aprendendo e fala, opa, não vou xingar, vou engolir. E a gente vai treinando. E isso depende do estado emocional. Mas tudo precisa de equilíbrio. Espíritos superiores não tem mais emoção. E um espírito superior, ele chegou num nível tal que ele não precisa mais usar emoção. Usar emoção para quê? Ele não vai desequilibrar. Então, não tem mais necessidade. Da mesma maneira do uso do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é opção de escolha. Quando ele só faz a vontade do Pai, ele deixou de fazer o uso do livre-arbítrio. Ele não tem escolha. Ele só faz a vontade do Pai, não usa mais livre-arbítrio. Precisa ter duas coisas para escolher, né? O mal ele não vai fazer. Ele só faz a vontade de Deus, então ele só tem uma. Não precisa usar mais livre-arbítrio. Parece estranho, né? Mas é isso, a gente só faz o bem, então. Que livre-arbítrio é opção de escolha. E escolha para a gente dominar quem? Nós mesmos. Mudar a nós mesmos. E falando sobre essa parte que ele fala aqui do poder, no livro Trevo de Ideias, Emmanuel, Chico Xavier, ele diz assim para nós, eu vou até ler direto aqui, uma mensagem pequenininha. Peçamos ao Senhor poder de amar sem reclamações. Então aqui ele já inverte o poder, né? Amar sem reclamações. De servir sem recompensa. Isso é comum para nós, né? A gente ajuda todo mundo e não espera recompensa nenhuma. De compreender sem exigir compreensão para nós. Nossa, eu fiz tanta coisa, mas fulano não entende nada, não tem jeito mesmo, não é assim? A gente quer ser reconhecido. De obedecer aos sublimes desígnios, na condição que nós estamos, onde nós estamos, pelo que nós estamos passando com a dificuldade, a gente obedece serenamente, tranquilo. Até quando a gente está sentindo uma dor, a gente relaxa, porque a dor passa. É isso que a gente faz, não é? A gente fica bem relaxado, a dor passa. Pode relaxar que vai diminuir, viu, gente? Mas a gente não faz isso, a gente reclama. Aí ela aumenta. Dói mais. De vencer as próprias imperfeições. De vencer as próprias imperfeições. Mas a gente tem o costume de querer corrigir a imperfeição de quem? Do outro. Do outro a gente tem a receita perfeita. Mas quando o outro fala da nossa senhora, aí a gente reage, né? A gente vira uma fé. Aí a gente mostra quem é. É na reação que nós mostramos quem a gente é. Isso. Lei de ação e reação. De abençoar os que nos perseguem. Não é isso? Aquele que a gente tem como inimigo, a gente é o que mais ora por ele. A gente vê muita mensagem que chega assim, Senhor, abençoe minha família, meus amigos, não sei quem, os outros a gente ignora. Tinha que ser o contrário, né? Abençoe meus inimigos, que são os que mais precisam. E também meus amigos, pronto. Mas os inimigos a gente deixa sempre de lado, né? Eu perdoei, mas não aparece na minha frente, não. Como é que ficou? De amparar os que nos criticam. Amparar aqueles que nos criticam. De estimular o bem onde se encontra. De estimular o bem onde se encontra. A gente está vendo uma briga ali na rua. Duas pessoas. Será que a gente vê o lado bom daquelas duas pessoas? Meio difícil, não é? Existe alguém mau? Não. Porque Deus não criou o mal. Existe alguém que está mal. Porque ele se afastou do bem. Portanto, o mal não existe. Lá no livro 16 está falando assim, o mal é o contrário do bem. Não está dizendo isso não. O mal é tudo aquilo que acontece conosco quando a gente se afasta da lei divina. Só isso. Então assim, eu não faço mal, não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Então eu estou mal comigo mesmo. Porque a gente só não faz o mal quando está fazendo o bem. Então nós estamos aqui na Terra para fazer o bem. Não importa a quem. E não é fácil. De praticar fraternidade legítima.
de ver em cada um irmão. De cada um irmão. Tanto é que a prece que Jesus nos ensinou começa lá. Pai nosso. Chamei todo mundo de irmão. Agora quero saber se eu trato todo mundo como irmão. Pai nosso. Nosso, todos. Eu trato a humanidade inteira como meus irmãos. Só aí já tem bastante coisa, né? E se a gente refletir bastante, estou com raiva de alguém, pode parar por ali, faz outra prece. Não faz essa não, porque senão estou sendo mentiroso comigo mesmo. É meu pai. Aí meu pai fica só para mim, eu manifesto meu orgulho, né? Dos outros, não. De aproveitar todas as oportunidades da vida para a edificação do espírito imortal. De aproveitar todas as oportunidades da vida para a nossa edificação. Tudo que a gente fala, o que está acontecendo comigo? Porque na realidade só estou vivendo o que eu fiz acontecer, aproveitar para a evolução espiritual, imortal, do espírito imortal, né? Daquilo que realmente nós somos. Outra coisa que Emmanuel coloca na mensagem para nós: não peças aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício. Será que hoje tem esse problema aí? Tem modelos aí de perfeição e o pessoal segue? Queria ser aquela personagem, aquele personagem. Quantos modelos são criados, né? E quanta gente chega até ao suicídio buscando um modelo desse. Que beleza que é. Uma coisa exterior. Gente, eu não estou falando aqui que é para não se cuidar, não. Se cuidar é uma coisa. Agora, não aceitar o que é para querer ser o que não é e não vai conseguir, a gente sofre. Nós causamos sofrimento para nós mesmos. E André Luiz diz assim para nós. Ele fala assim, está lá no livro Agenda Cristã. Experiências difíceis. Olha como é que é o título. Porque a beleza física traz para nós uma experiência difícil. Ele diz assim para nós: a beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento, porque abusa da beleza física. E quando ele fala assim dessas tragédias imprevisíveis, porque a gente pode perder numa existência por causa de se equivocar. Claro, com qualquer outra coisa, mas como aqui ele está destacando a beleza física, que nós vamos levar depois séculos para ter uma nova oportunidade de reencarnar e reparar. E precisa vir com a beleza física. E às vezes a misericórdia de Deus é tão grande que bota um defeitozinho, né? A pessoa tem uma beleza física, mas vem aqui mancando, né? Que é para dar uma misericórdia para ver se a gente não abusa mais do que abusou antes. No livro As Mil Faces do Espiritismo, eu não me lembro quem é o autor agora, tem uma mensagem lá muito bacana sobre isso. É uma mensagem grande, mas que vai falar de um esclarecimento de uma moça que era muito bonita, que estava encarnada no Brasil, mas por causa da beleza, ela engravidou e abortou várias vezes para usufruir da beleza, né? Se prostituindo, adquirindo poder, recursos. E depois na espiritualidade ela se manifesta numa reunião mediúnica. O caso é até engraçado. A gente até ri quando está lendo, né? Ela se manifesta numa reunião mediúnica, mas não estava compreendendo. Ela falou que os espíritos estavam falando para ela que ela tinha que reencarnar de novo e não sei o que, tinha que fazer um monte de coisa para ela poder reparar aquilo que ela fez. Aí como ela não estava tendo facilidade, porque os espíritos superiores, né, a vibração está diferente. Mas quando ela veio aqui comunicar, ela entra no nosso padrão vibratório. Aí fica mais fácil dela entender, né? E o mentor falando para ela, explicando para ela. Ela contou o caso e ele falou, não, você vai ter nova oportunidade, você vai reencarnar, você vai ter a oportunidade de acolher aqueles que você impediu de
a experiência do corpo físico, etc. Aí ela falando assim que na espiritualidade falou que ela não ia ser mãe. Porque como ela rejeitou, ela ia passar por uma nova experiência sem ser mãe. Mas que ela ia cuidar de 8 irmãos, que era o número de aborto que ela cometeu. E a mãe dela ia desencarnar quando ela nasce, no parto do último. E ela, que era mais velha, que ia cuidar. E ela ia ser muito bonita, mas não ia poder estudar. E também não ia poder casar, que ela ia cuidar dos outros, falando de tudo. E o pai dela ia ser alcoólatra e ia ter que cuidar dele. Ia ter uma oportunidade de vir aqui. E por final, ela ainda queria até casar com aquele que estava orientando. Ela falou, não, mas eu já estou muito velha, até você reencarnar, eu já desencarnei. E falou assim, e outra coisa, você não vai reencarnar no Brasil, não, você vai reencarnar na Argentina. Está vendo como é que são as oportunidades? Misericórdia divina. Aí vai ter dor, sofrimento, suor, lágrima. E se ela cumprir bem o papel de auxiliar os irmãos, aí ela volta lá naquele ponto que ela parou, né? Que já era perto da início. Porque não tem jeito, não tem atalho, né? Eu fui até ali, não tem caminho, tem que voltar e seguir daqui para frente, para poder reparar. Então que a gente não abuse da beleza. Não se julgue melhor do que ninguém por causa da personalidade, que é a vestimenta. A gente tem que trabalhar também o interior. Então vamos lá, outra coisa para nós sobre a posse. Não peça aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse mal conduzida atrai os milhares de usura. Então a posse mal conduzida, porque aquele que tem posse, que sabe conduzir as coisas, tudo bem, quem não sabe conduzir? Como é que fica? Olha com relação quando a gente fala de ser apegado às pessoas. Um pai de família, aquele que dentro da família, que seja o pai, que seja a mãe, não sei o que tem, aquele que quer comandar todo mundo dentro de casa, todo mundo tem que fazer a vontade dele. Ele tem os outros como se fosse posse dele. Tudo pertence a ele, né? Eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali, ninguém pode dar palpite. Todo mundo sob o comando dele. Ele pode estar estragando a oportunidade que ele tem da reencarnação e atrapalhando também os outros. A gente precisa fazer o quê? Viver em comunidade. Todo mundo tem o direito de dar opinião. Claro que aquele que é mais velho, que tem mais experiência, que ele saiba orientar. E que a gente aprenda a obedecer. Tudo na vida precisa de disciplina. A gente pode ver que todo local de trabalho, toda organização que seja religiosa, tudo, se não tiver disciplina, não funciona bem. Onde tem disciplina, funciona bem. Entre os espíritos superiores tem disciplina, tem respeito. Um não invade o espaço do outro, porque é uma questão de padrão vibratório. Agora aqui, se não tiver disciplina, uma casa que não tem disciplina, como é que fica? Os pais que não colocam disciplinas para os filhos, limites numa coisa ou na outra, esclarecendo, por que, como é que fica? Por que nós temos tanto casos de droga e de suicídio hoje em dia? E de jovens envolvidos. A maior parte porque somos nós, os pais, que não impõem disciplina. Porque nós também somos indisciplinados. E vai levar muito tempo para a gente corrigir todas essas coisas, né? Trabalhar realmente a educação. Trabalhar a causa do que nós estamos vivenciando hoje. Porque hoje a gente tem muitas medidas para fazer o quê? Para a gente atentar o que está acontecendo, né? As consequências. Mas e a causa? Enquanto a gente não começar a trabalhar a sério as causas, leva mais tempo para corrigir. Então precisa trabalhar a causa. Nós precisamos de equilíbrio em tudo, de organização, para que a gente possa melhorar essa situação. Aí o que nós temos aqui da posse? Então, como eu já falei, né? Então a posse é esse cuidado que a gente tem que ter de não achar que tudo aquilo que nos possui, porque a gente vem de uma era, né, que nós viemos no passado, tem muito tempo não, né? 2000 anos, até pouco tempo atrás, tudo pertencia
a uma coisa que era patriarcal, né? O dono da casa, tudo pertencia a ele, tudo era propriedade dele. Tudo era propriedade dele. A esposa, os animais, os empregados, escravos, tudo era propriedade do dono da casa. Tudo era propriedade dele. Então nós viemos disso e a gente precisa se livrar disso, dessas coisas. Então a gente pode ver que em muitos lugares ainda acontece porque nós temos essas tendências. Nós temos tendência de repetir a questão da posse. Vamos lá mais uma aqui sobre a fama, que Emmanuel coloca para nós. Não peça aos companheiros desencarnados os enfeites da fama. A fama sem alicerces respeitáveis atrai víboras da calúnia. A fama sem alicerces respeitáveis atrai as víboras da calúnia. Nós temos um caso aqui, por exemplo, quando convidaram o Chico para ir numa apresentação em Belo Horizonte, que morava em Pedro Leopoldo, e falou que a presença dele era imprescindível. O Chico se arrumou, pegou o trem, e quando ele está chegando próximo à primeira estação, à primeira parada do trem, Emmanuel aparece para ele e disse assim: Chico, quer dizer que você é imprescindível, né? O que o Chico fez? Desceu do trem e voltou, né? Ele se acreditou imprescindível, não prestou atenção, né? Ele se colocou na posição de imprescindível, se colocou na posição de Jesus, reverteu as coisas, né? Quando a gente fala assim, não, nós vamos começar a reunião, mas a gente convidou o doutor, vamos esperar o doutor que está chegando. Aí tem alguém que diz assim, não, deu a hora, vamos começar, porque Jesus já está presente. Senão a gente coloca o doutor acima de Jesus. Então, bom senso manda isso. A não ser que ele seja o palestrante, né? Agora, se ele for um participante, não tem que esperar, não. Deu a hora, vamos começar. A majestade que está ali é Jesus. Não é o doutor, não é o fulano, não é o ciclano. Não é a personalidade que vai fazer a diferença. É a essência divina que é o Cristo. E ele está em cada um de nós, na nossa essência. Então, por isso que a gente fala essa questão da fama. Para a gente tomar cuidado com a fama. Porque tem muita gente que acredita que é bom ser famoso, né? Mas será que é mesmo? Eu não sei se eu já fui, mas se eu não fui também não quero ser não. Agora, se eu não quero, preciso de ser, né? Espero que já tenha passado, já tenha superado isso daí, né? E no livro Joia, escrito por Emmanuel, também do Chico, diz assim sobre a fama. O título da mensagem é Gente. Engenheiros ilustres planejam notáveis construções ou traçam rodovias que lhes destacam a inteligência. Escultores arrancam obras-primas do mármore e compositores enriquecem o mundo com melodias imortais. Entretanto, Emmanuel é sempre assim, né? Mas, porém, entretanto, todavia, ele vem assim. Entretanto, é justo observar que, de modo geral, não foi gente importante que feriu as mãos deslocando pedras ou abrindo estradas, e nem foram pessoas famosas que esticaram as cordas do violino. Então, para que tudo aquilo ali desenvolvesse o artista, teve que vir alguém que não era famoso antes. O engenheiro faz um projeto maravilhoso. Agora, quantos que trabalham lá na construção daquilo? Ou será que é ele sozinho que faz, né? Ele passa a mão na marreta e vai quebrar pedra para começar a fazer a base. Então a gente precisa ver a construção da vida. E é claro que a gente dá muito destaque para isso, porque aí fala assim, ó, essa obra aí é do fulano de tal. Mas quanta gente trabalhou naquilo ali que está sendo ignorado? Instrumentos que Deus se serve. Amanhã pode inverter. Então nós vamos passar por tudo isso. Então vamos fazer o nosso trabalho. Não tem problema não. Se a gente for capaz de desenvolver um trabalho muito bom na profissão que a gente está, se os outros te considerar como famoso, que você não se considere como famoso, mas que você faça cada vez melhor e contribua com a obra divina. Que faça também a obra da caridade. Porque muita gente fala assim, né, nós vamos encontrar na doutrina espírita, quando o anjo falou que esclarece.
A gente fala assim, o perdão liberta. Não liberta? Mas a gente vai encontrar lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem mais uma passagem lá. Fora da caridade não há salvação. O perdão liberta, mas só a caridade salva. Só o trabalho salva. Porque perdoar e não trabalhar, eu não estou salvo. E quem me salva sou eu, através do trabalho no bem. E o trabalho do bem só é realizado através do próximo. Se não for através do próximo, a gente não realiza o trabalho no bem. Porque se eu pensar que eu estou fazendo só para mim, eu sou orgulhoso. E se eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Aí é o contrário. Porque a gente só faz o bem para nós mesmos. Mas é através do outro que nós fazemos. E por último aqui ele diz assim para nós: não peças aos emissários do Senhor os relegados do conforto excessivo. Os relagos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai gafanhotos da inveja. Então o conforto é excessivo. Porque conforto, todo mundo gosta de conforto, não gosta? Se a gente pode ter, não tem problema nenhum, desde que a gente não prejudique ninguém e nem que seja excessivo, porque tudo em excesso prejudica. E quando a gente fala de excesso, as necessidades nossas são diferentes. As nossas necessidades são diferentes. O problema é que quanto mais a gente vai desenvolvendo a capacidade intelectual, a gente tem o costume de criar necessidades que não têm necessidade. Será que realmente tinha necessidade? Claro que quanto mais o trabalho intelectual se desenvolve, mais a gente precisa de recursos para tal, para facilitar, mas principalmente em favor do próximo, no benefício do próximo. Mas muitas vezes a gente cria necessidade que a gente não tem, para abusar do conforto. Coisas que a gente não tem necessidade. É o abuso. E isso aí acontece demais com a gente. Sem dúvida nenhuma, né? Aí Emmanuel diz para nós lá no livro Palavras de Vida Eterna, através do Espírito Maria Campos. Excesso. Agarrar-se, pois, ao efêmero e prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntaste em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constitui valores inalienáveis, a brilharem contigo aqui ou alures, sublimação para a vida eterna. Então, se agarrar às coisas efêmeras, nesse mundo, a princípio é o nosso desejo. Porque como nós falamos ontem, como nós falamos antes, das riquezas que a gente vê através da inveja, da cobiça, etc., a gente pensa em ter o que o outro tem. Aquilo que o outro tem nos chama atenção. E o ser humano é muito assim, quando tem a disputa do ser humano é aquele negócio, né? Aí eu vejo o carro lá, nossa, aquele carro ali é top de linha. Aí eu vou lá e compro aquele carro. Aí eu penso que eu estou bem. Chego em casa, o vizinho já tem o carro. Acabou com o meu dia, me estragou todinho. Aí eu fico com raiva, mas não é possível. Aí eu falo assim, nossa, eu ia mostrar o carro ali, que eu tinha o melhor carro que todo mundo, o vizinho já tem, né? E não acontece, isso acontece. Nós competimos demais com esses abusos, né? O abuso excessivo, o conforto excessivo. Então, se apegar. E quando a gente fala desses valores espirituais, que são os bens eternos, a gente tem lá na passagem da pesca milagrosa, ou a pesca maravilhosa, ou lá no Novo Testamento, escrito pelo Haroldo Dutra Dias, que ele vai colocar lá os 4 primeiros discípulos, porque nesse fato, nesse acontecimento, eram os 4 que estavam ali. Pedro, André, Tiago e João. Eram os 4 primeiros que Jesus estava com ele, que aconteceu aquela parábola que a gente encontra da pesca. Não vou contar a parábola toda, mas vou falar só o final, que vai falar, né, que Jesus entrando, né, no barco, que era o barco de Simão Pedro, e falou, faze-te ao mar alto. Alguém aqui está em mar alto?
Não? Que bom, hein? Está todo mundo na praia. A vida de vocês aqui está tudo tranquilo, só eu, hein? Só eu que passo por aflições, dores, dificuldades. Não tem ninguém maral, está todo mundo na praia. Todo mundo de férias. Só eu que não estou de férias. Estou lá no barco, sacolejando, estou achando que eu vai virar, e vocês estão tudo sorrindo na praia. E falando assim, azar dele que mandou ele enfrentar o mar alto. Então o que é o mar alto? É a existência. É a misericórdia divina. O que é o barco? O corpo. O que é o pescador? O espírito. Quem estava no barco quando conseguiu muitos peixes? Dizendo onde era para jogar a rede. Jesus. Jesus está no nosso barco? Se tiver, nós vamos pescar muito. O que é o peixe? Alguém se recorda? Qual o símbolo do peixe? Os pescadores viviam no peixe, né? Vendiam o peixe e eles tinham o quê? Dinheiro é o quê? Bolsa de... Quem que aplica na bolsa aí? Bolsa de quê? Valores. Então o peixe são os valores espirituais. E lá na parábola não vai falar para nós que pegou muitos peixes, quer dizer, adquiriu muitos valores, mas com Jesus no barco, no mar da vida, no mar profundo, onde a gente tem que lançar os nossos interesses, que são as redes, em profundidade, ou seja, dentro de nós mesmos. Aí nós adquirimos valores espirituais. E os valores espirituais são compartilhados, repartidos. Aí o que acontece? Quanto mais a gente doa amor, mais amor a gente tem. E se for os bens materiais, você doar tudo, você fica sem eles. Mas os espirituais não. Por isso que vai falar que chamou um outro barco e ainda encheram os dois, porque está representando os valores espirituais. A rede são os interesses. Lavar a rede é fazer avaliação. Eles lavavam as redes, porque não havia pegado nada. Estava ali fazendo avaliação. E eles pescavam à noite. Jesus falou para pescar de dia. E Pedro ainda não tinha tido contato com Jesus. E ele obedeceu a Jesus, né? Jesus fala, lança-te ao mar alto e lançai as vossas redes. E ele obedeceu. Não entendeu por quê, mas ele obedeceu. Alguma coisa dentro dele dizia que ele conhecia aquela voz de um tempo anterior, né? Ou seja, do plano espiritual. Obedeceu. E depois que aconteceu isso, Pedro se coloca de pés, de joelhos, de frente de Jesus, e dizendo que não era digno, né, de estar ali, ou seja, reconhecendo a condição moral de Jesus, que foi o que fez ele obedecer. Aí nós vamos encontrar diante de Jesus Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, quando ele vai em socorro da filha. Esqueci o nome da filha. Não, Lívia é a esposa, né? Flávia, né? Acho que é Flávia. Ele foi. E ele, espiritualmente, ele se colocou de joelhos em frente de Jesus. Mas na personalidade, não. Porque o orgulho não deixou. Ele pensou, quem esse homem pensa que é? Eu sou um senador de Roma, do Império Romano. Mas espiritualmente ele reconheceu a moral de Jesus. Tanto é que tem a carta, né, que ele escreve lá para o imperador, falando até da beleza física de Jesus, né, que ninguém conseguiria encará-lo de olho no olho, olhar no olho dele. Porque ele não se rendeu. Aí a gente vai ver nas obras lá de Emmanuel o quanto ele passou, né, o pobre Lento, quanto que ele passou depois como Nestório, como escravo, eu não sei o que tem. E se ele tivesse, se o orgulho não tivesse falado mais forte naquela época, ele tinha adiantado mais a evolução dele. E assim somos nós, né? Se a gente combater o nosso orgulho hoje, nós vamos adiantar bem a nossa evolução também, ainda aqui. Dá tempo, viu, gente? De hoje para amanhã dá para melhorar muita coisa. Já dá para dormir tranquilo, acordar sorridente amanhã, alegre, e trabalhar com muito boa vontade, voltar para casa mais alegre ainda depois do trabalho. Não vai querer nem descansar, porque fala, nem cansei hoje. Trabalhei com tanta felicidade que eu não cansei. Vai dispensar o almoço, a janta. Só de aprender a respirar vai estar saciada a fome, a sede.
Não é assim? Ou não chegamos lá ainda? E Emmanuel encerra assim para nós, dizendo assim: pede a todos eles, quer dizer, a todos os nossos benfeitores espirituais, para que te amparem o próprio aperfeiçoamento, porque, aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir, para merecer e a raciocinar, para discernir. O trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. Então a gente precisa aproveitar a oportunidade que a gente tem. Não se preocupe com o outro, se ocupe com você mesmo. E Emmanuel vai dizer lá para nós, não sei se eu falei aqui para vocês outra vez, mas não sei se todos estavam aqui. Está lá no livro Pão Nosso, capítulo 38, que ele diz assim: conta particular. Conta particular. E num dos parágrafos, Emmanuel diz que se cada um desse conta da sua própria vida, 2/3 dos problemas sociais do mundo estavam resolvidos. Ele falou isso há 73 anos atrás. Será que tem 1/3 resolvido? Há 73 anos atrás, a humanidade já tinha condições de fazer isso. E será que hoje, né, nós que já somos de outra geração, já viemos com mais esclarecimento, mais entendimento, nós já resolvemos 1/3 da população do mundo? Não? Então vamos começar de hoje para amanhã, para ver se depois da manhã está melhor ainda, para dar tempo. Senão vamos desencarnar, não vai dar tempo, hein? Ok? Posso contar com vocês? Sabe como é que eu posso contar com vocês? Cada um fazendo a sua parte. Não precisa se preocupar com a vida do outro. Faça o que você puder fazer. Mas é através do outro que a gente faz, viu? Mas não é se preocupando com a vida dele, não, com a sua. O que eu posso fazer para ajudar? Ajude. Perguntas? Dúvidas? Bastante, né? Até eu tenho. Todos nós, né? E isso aqui é bom. Se não tivesse dúvida, a gente ia parar por aqui mesmo. A gente só pode ir para frente e vai uma dúvida gerando a outra e esclarecimento vem um atrás do outro. Ok? Então agradecemos a cada um de vocês, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai de infinita misericórdia, por esta feliz oportunidade. Eu vou a palavra para o Ângelo.